Homem de Deus, consegue me ouvir? Eu não lhe ouço, não lhe ouço. Deixa aqui ver. Não, não lhe ouço. Até o momento não. Deixa aqui ver. Mas consegue me ouvir? Opa. O microfone está desativado. Está desativado, deixa aqui ativar. O microfone está desativado. Está desativado, deixa aqui ativar. Não consigo. Não consigo lhe ouvir. Oh, Jesus amado. Estava bom. Aqui. Homem de Deus. Entrei novamente. Consegue me ouvir? Agora sim tá melhor. Boa. A live já está produzida, homem de Deus. Ok. Vamos lá fazer um compasso de espera. Talvez estamos. Na verdade, eu pensei, o homem de Deus tem uma dívida comigo. Eu Não sei tenho? se se lembra. Pois, Não lembro. sobre empreendedorismo. Ai, Jesus do céu. Nós, Eu e as minhas nós, promessas. não, mas a culpa é minha. A culpa é minha porque eu não fiz o convite. Ficou por marcarmos. Ok. Ficou pendente, mas depois deu, deu no que deu e já não ficamos de marcar. E também, né, o vosso, admiramos muito a vossa rotina, a vossa trajetória. És uma Obrigado. bênção para nós, Obrigado. né, pela vossa simplicidade, humildade, Opa. fácil acesso, Há né, quem não e acha, né? Há quem não acha. eu não sei se as pessoas não acham, talvez é pela falta ou pela dificuldade que têm em entrar em contato consigo, será? Talvez. Eu confesso que eu tenho um defeito muito grande. Consegue me ouvir, não é?
Sim, sim, muito bem. Eu E, tenho um defeito e muito antes, grande. homem Eu de Deus, antes, homem de difícil. Deus, Uhum. pois, queria convidar os irmãos que estão nos acompanhar já a partilhar para mais um, convidar alguém, né? Hoje vamos falar com aquele que é engenheiro civil, também pregador do Evangelho, Estevão Amém. Carlos. É uma pessoa que quando fala sempre aprendo, então convida, faça convite, partilhe com mais alguém, né? O homem de Deus também, se puder nos ajudar aí a partilhar, os que lhe Eu nem sei como acompanham, é que né? eu faço isso para partilhar. Basta Vou ver simplesmente, aqui. Não. pode acessar o seu Facebook, pode acessar o Uhum. seu Facebook e partilhar, basta partilhar. Eu tô a partir do telefone. Ah, Consigo fazer isso? está a partir do telemóvel. Eu não sei se a partir do telemóvel funciona. A partir do telemóvel lhe obrigaria a sair do Sim, aplicativo, da será? tela, né? Para tentar Pois, ir da no. tela. Exato. Então, Se então, calhar então ficaria com vamos lá, dificuldade. pois, vamos lá deixar. Pois, então, o homem de Deus dizia, Eu estava a tens dizer, uma, uma eu tenho dificuldade. uma dificuldade muito grande. É um defeito, isso é um defeito, eu reconheço. Ah, Mas também confesso que é um defeito que eu não tenho muita vontade de deixar. Não é que seja pecado de estimação, não é pecado de estimação, é que eu não me esforço mesmo para deixar. Eu tenho ah, dificuldade de atender telefones, atender ligações, pois, eu tenho essa pois, dificuldade. Porque na pois, maioria das vezes eu estou muito focado na questão. Quando eu estou a trabalhar, eu estou muito focado no trabalho. Quando eu sim, acho que sim, eu devo descansar, estou muito focado no descanso. E o pois, telefone atrapalha, estás a ver? O certo, telefone certo. atrapalha. Quem é meu amigo, quem é meu contacto, assim que liga, eu já consigo atender, já sei quem é, e quando não consigo retornar. Quem eu não conheço ou não tenho contato, aí fica mesmo difícil. Por isso que muitas das vezes que eu dou o meu contato para alguém, eu digo sempre, olha, se me ligar e não atender, deixe uma mensagem que eu retorno. É sempre assim. É mais fácil eu retornar do que as pessoas falarem comigo diretamente pela primeira vez. Infelizmente. Pois, Infelizmente. eu sempre notei essa facilidade, né? Entrarmos em contato. Pese embora Uhum. que nas últimas horas, como confidenciei antes, o homem de Deus fica desligado, sem contato, É verdade. e eu fico a me perguntar, epá, está a caminho? Vai acontecer. Aconteceu alguma coisa? É Eu isso fico aí. Eu assim, sou. mas graças a Deus sempre cumpriu. Essa Amém. particularidade sempre cumpriu, sempre cumpriu. Então, nos inspiramos em trazer o homem de Deus aqui nesta live, a fim de tratarmos, né, daquilo que é empreendedorismo e fé, ou fé e Ok. empreendedorismo, vice-versa, né? Visto que é um dos ramos, fomos acompanhando também, que é um dos ramos que durante a sua trajetória, carreira ministerial, foi compartilhando com jovens, foi falando com Exato. jovens sobre a arte de empreender. Então nos sentimos, né, motivados a convidar o homem de Deus, conversar um pouco, Obrigado. partilhar um pouco do vosso conhecimento, não é? E convidar os irmãos que nos acompanham, por favor, ajudem a partilhar. Nós não vamos dar nada no nome de Deus, não oferta. Então, se você Só partilhar, partilhe. pois, a tua oferta é mesmo essa, Partilhe. partilhar. Partilhando, alguém vai ver, alguém vai se sentir motivado, não é? Alguém vai se sentir levantado. Uhum. Estás a ajudar também, estás a ajudar e poderá também deixar os comentários, alguma dúvida, questões, que o homem de Deus estará aqui aberto para responder. Pois é, então eu dizia que nos sentimos motivados a tratar desse tema. Eu penso que é um tema da atualidade mesmo, Yeah. não é? É o que mais se fala agora.
empreendedorismo e é urgente também. Então, gostava antes de saber quem é o engenheiro Estevão Carlos. Quem é Boa. engenheiro Quem empreendedor é, Estevão Carlos? quem é, quem é o engenheiro Estevão Carlos? Quem é o vereador Estevão Carlos? Se eu tivesse que me apresentar, eu sou apenas Estevão. Eu sou apenas Estevão. Estamos a ouvir com cortes. Melhorou? Consegue me ouvir agora? Ainda há com cortes. Eu consigo lhe ouvir, mas ainda com Se cortes. calhar, se calhar a Bem, rede baixou um pouquinho, vou dar a melhorar. Melhorou agora a comunicação? sim, está melhor, está melhor. Boa. Eu estava a dizer, se eu tivesse que me apresentar, eu diria apenas que eu sou Estevão. Eu sou Estevão. Estevão Carlos, como eu mais dizendo. Ah, sou Estevão, alguém ama Cristo, ama o por Homem isso de se Deus, tornou pregador. homem de Deus. Nós tínhamos que ouvir essa apresentação muito bem. Eu estou a ouvir com cortes aí. Ainda estou a ouvir com cortes. Melhorou agora? Agora. Ainda continua com cortes? Ainda continua com cortes, sim. Continua a ouvir-me com cortes? Sim, liou-se com cortes. Se calhar ainda quer baixar. Se Não calhar a sei, rede talvez, é baixada. talvez seja a internet mesmo, sim. Vamos tentar melhorar. Talvez. Pois, Como eu estava a dizer, se eu tivesse de me apresentar isso, eu sou apenas o Estevão, como eu sempre me apresentei, Estevão Carlos, alguém que ama Cristo e por amar a Cristo se tornou pregador, alguém que ama o conhecimento, a ciência, por amar o conhecimento e a ciência, se tornou engenheiro. Este sou eu. Sou eu alguém que gosta de sobreviver. Não há muitos detalhes quanto a isso. Apenas o Estevão. Apenas o Estevão. pois, Isso. pois. Então, nas suas palavras, o que o tema significa para si? O que nos faz entender realmente quando ouvimos sobre a fé e empreendedorismo. Olha, Eduardo, primeiro deixa-me parabenizar por esta visão. Você foi uma pessoa que mostrou muito visionário. Sou muito Homem de focado Deus, naquilo homem de ligado. Deus, ainda Sim. continuamos a ouvir com cortes. Será que é possível fazer o Vamos mesmo fazer o exercício? seguinte: dê-me um minuto, Sim, vou trocar de local, se calhar. Dê-me um tá, minuto que eu troco de local. Pode ser? tá bem, homem de Deus, sem problema. Vou sair e vou entrar em poucos Sim, minutos. sim, 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 sim. Saudações de paz, pessoal. Nos ajudem a partilhar. Nos ajudem a partilhar. Evandro Ferino, meu amigo, ele é que tem feito as imagens, não é? Disse que live para nos ajudar a conciliar o trabalho e a fé. Estamos on. Manuel Pascoal, meu amigo também. Estamos on, estamos ligados. Nos ajudem a partilhar, por favor. Partilhem mais vezes. O nosso convidado teve algumas dificuldades com a internet, mas ele já volta. Já volta. Já volta. Nos ajudem a partilhar, por favor. Há poucas partilhas ainda. Ajudem-nos a partilhar. Ajuda-nos a partilhar em grupos. Nos ajudem a partilhar. Deixe também nos comentários a sua questão. Não é? Tivemos alguma dificuldade com o nosso convidado.
Estevão Carlos. Dificuldades estas que já está a se resolver. Em breve ele já volta. Já volta ao vivo, não é? Ajudem-nos a partilhar. O tema desta noite é empreendedorismo e fé. Você que é jovem, quer empreender, não é? Então esta é a live certa para si, onde poderás sair impulsionado, motivado a empreender. Nós vamos aprender sobre os princípios bíblicos para se empreender, não é? Os elementos necessários para ser um empreendedor de sucesso. És cristão, então precisas empreender, precisas de uma alavanca. Esta é a live certa para si. Ajuda-nos a partilhar, amigos, ajuda-nos a partilhar. Mais partilhas, por favor. Boa, o nosso convidado já está a dar um sinal de volta. Então, meu Deus. Pronto. Melhorou agora? Consegue ouvir-me? Boa. Está muito melhor. Bom, estávamos nesta fase daquilo que é o tema, né? A fé e empreendedorismo, né? O que significa, pois uma introdução daquilo que é tema, o que nos faz quando ouvimos, né, a fé, empreendedorismo, o que nós podemos pensar na verdade. Conforme eu estava a dizer antes de acontecer aquele problema, lhe parabenizar por essa iniciativa. Eu sempre considerei uma pessoa muito visionária, muito focada naquilo que é importante para a vida das pessoas, num mundo em que existem muitas correntes, muitas ideias, muitas possibilidades de caminho. Você sempre mostrou ser uma pessoa muito visionária, muito sabedora daquilo que quer. E talvez seja essa facilidade que a gente teve de se comunicar. Por quê? Porque você sempre mostrou ser alguém que sabe o que quer, onde vai, uma pessoa com princípios. E vou lhe parabenizar, sem demagogia, por causa disso que tu és, e criar essa visão para poder partilhar com outros jovens, com pessoas da nossa geração sobre temas semelhantes, não apenas assuntos espirituais, mas também sociais, é uma mais-valia e que torna uma pessoa gigante, que é uma pessoa que pensa fora da caixa. Falando sobre o assunto empreendedorismo e fé, o termo empreendedorismo agora, que é muito falado, se tornou o assunto por causa da crise econômica, porque as pessoas começaram a perceber que o certo já não é tão certo assim, que o padrão, a modo como as coisas eram alteradas, que não existe um caminho, não existe uma fórmula para vencer na vida. E começamos a falar agora sobre empreendedorismo. Não é possível associar ou desassociar a ideia do empreendedorismo da fé. Não é possível. Por quê? Por que eu defendo isso? Porque eu lembro um comentário de um amigo que ele colocou até no Facebook, eu achei isso, me atingiu muito, achei muito especial. Ele disse que o empreendedor é aquela pessoa que salta do avião e depois inventa o paraquedas. Achei isso aqui espetacular. O empreendedor é aquele, ele primeiro salta do avião e depois, na queda, ele inventa o paraquedas. E você não vai saltar do avião se tu não tiveres fé. É uma atitude louca em termos de raciocínio, mas existe algo dentro de nós, no ser humano, que nos permite vencer barreiras, nos permite vencer até as leis da física, nos permite vencer limitações que são padronizadas pelo rácio humano. Isso nós vamos chamar de fé. Não importa que tipo de fé está a falar aqui, não precisamos ter que falar de tipos de fé. Nós estamos a falar de algo que Deus colocou em nós, que nos permite pensar além das nossas limitações. E empreendedorismo é isso. Não é possível desassociar o empreendedorismo da fé. Porque quando uma pessoa entra no mundo para empreender, ele automaticamente tem que ser um homem de fé. Ele tem de ser um homem de fé. Porque ele vai entrar numa jornada que ele não tem certeza absoluta de que vai vencer. Mas há algo dentro dele que ele impulsiona
a continuar, independentemente das adversidades, independentemente dos ambientes que podem não ser favoráveis para ele, lhe impulsiona a continuar. Isto nós vamos chamar de fé. Então, empreendedorismo e fé são coisas que estão interligadas, não tem como separar. É impossível ser um empreendedor se não ser um homem de fé. Conseguiu pegar a ideia, não é, Eduardo? Boa, homem de Deus, boa. Esta é a ideia. Boa. E, neste caso, o homem de Deus muito bem esclareceu, não há como separá-los, é como se fosse uma moeda, não é? Ela As é duas caras. moeda, pois de um lado está a fé e no outro lado não é a arte de empreender. A arte de empreender. Mas, homem de Deus, o que eu gostava de saber, ou o que gostávamos de saber é, porque acredito que várias pessoas estão nos a acompanhar, atualmente a definição de fé é muito amplo mesmo. Mas eu queria que nós posicionássemos aqui, posicionássemos muito bem a fé. Que tipo de fé nós estamos a tratar? Que tipo de fé trata-se neste caso? Isso aqui até pode gerar dogmas, Eduardo, porque falar de fé é falar de um assunto muito complexo. Complexo por quê? Porque nós queremos passar a questão da fé para aqueles que frequentam a igreja. Nós, falo nós cristãos, temos o costume de particularizar a fé para nós. A fé para aqueles que creem, por exemplo, na pessoa de Cristo ou numa divindade superior, né? Nós temos esse costume de padronizar. Mas a fé é um elemento que Deus colocou ao homem a partir do momento em que ele o fez. A partir do momento em que Deus fez o homem, Deus colocou esse sentimento de fé. Sentimento assim, vou falar com talvez uma linguagem antropomórfica, não taxativamente antropomórfica, mas só para termos uma ideia do que eu quero dizer. A fé é aquela parte divina em nós. Que a parte humana é cheia de limitações. Eu sempre falei isso e eu continuo a falar. O ser humano ele é limitado em dois intervalos fechados, tempo e espaço. Não importa qual é o estado social, qual é a tua capacidade financeira, qual é a tua mão, tua cara. O homem está limitado nesses dois intervalos fechados, tempo e espaço. Todos nós temos um tempo para nascer e um tempo para morrer. E ninguém consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso, a limitação, faz com que o homem esteja limitado. Fica limitado. Mas existe uma parte dentro do homem que não é matéria, é espiritual, é de Deus. E mesmo que você não crê com a boca, falando às pessoas que você crê em Cristo, ou crê em Maomé, ou crê naquilo que considera Deus numa divindade, está lá. Está na matriz. Deus colocou o homem e não tirou. Deus não tirou disso. E esse elemento faz com que ele comece a crer em coisas que a sua razão não permite ver. De tal forma que ele crê tanto que chega uma fase que a sua razão começa a crer, começa a pensar desse jeito. Vê como a Bíblia diz que Deus é Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. É uma coisa que não é, mas por causa dessa capacidade de Deus de ser, ele já começa a ver aquilo que não é. É interessante quando Isaías vai dizer que Deus anuncia o fim no princípio. Só uma pessoa de fé, só um ser com fé, é capaz de fazer isso. Porque nós estamos a começar, mas ele tem a capacidade de anunciar o final, o princípio. Como é que ele consegue anunciar o fim no princípio? Porque a partir do momento que ele começa, um elemento nele lhe permite ser todo show, toda a trajetória. E ele já sabe como vai terminar. E por ele saber como vai terminar, ele tem força para começar. Isso é extraordinário. Você saiu de Angola, Eduardo, para ir estudar, para ir fazer mais uma parte da tua vida. Porque há um bichinho dentro de ti
na tua mente que ninguém consegue visualizar, mas você consegue visualizar. Você já começa a imaginar já começa a imaginar o abraço que vais receber, você já começa a vivenciar, a chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. E isso lhe dá a ordem de continuar. Você começou, mas você age como alguém que já teve. É interessante quando as pessoas vão para a faculdade, isso é um exemplo muito prático, principalmente os alunos de direito. No primeiro ano já se chamam doutores, não é? Doutores. Doutores. Ele não tem ideia que ele vai deixar muitas cadeiras na caminhada. Ele não tem ideia de que vai encontrar um professor chato. Mas ele já começa a chamar filho do princípio, às vezes de forma inconsciente. Homem de Deus, Isso homem é de uma Deus, voltamos a ter, valorização. Sim. desculpa, homem de Deus, voltamos a ter problemas na comunicação. Nesta voltou a se ouvir com cortes. Deve ser mesmo um problema da rede, porque eu mudei de posição para um local que aqui a rede é bem mais completa e assim melhorou um pouquinho. Tá melhor. Se calhar a rede é um momento. Aqui o pastor de jovens, né, do nosso amado ministério Ebenezer, nos manda uma saudação. O evangelista. Amém, meu pastor evangelista. Meu pastor evangelista. Pois é. Recebemos. Eu estou com dívida com ele. Mais uma dívida para pagar. Meu Deus. São várias. Ainda bem que existe, né, a oração Pai Nosso. Olha! É verdade. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Como nós perdoamos, não tem como. Isso é que é infalível. Tá bem, meu Deus. Então, pode continuar com o seu raciocínio. Eu cortei, já desculpa. Sim, conforme eu estava a dizer, a fé é isso. A fé, eu não quero particularizar a fé em denominações religiosas. Eu quero falar da fé no sentido em que ela se pode compreender. Porque é muito difícil compreender em toda a totalidade, mas daquilo que nós conseguimos compreender. A fé é um elemento que chama o homem, independentemente se ele professa uma religião ou não. Nós não estamos a falar de uma fé ligada apenas a uma entidade, mas uma fé que é um elemento que está dentro do homem, pessoas que estão lá dentro do homem. E essa fé faz-lhe alavancar. Eu lembro que uma vez num programa de televisão perguntaram quais são as pessoas que têm uma fé, os que vão para a igreja ou os ímpios. E eu falei categoricamente, os ímpios muitas vezes têm mais fé que nós cristãos. Por quê? Porque uma fé que não faz é uma fé morta. E não sou eu que estou a dizer, é a Bíblia. A fé do Senhor é morta. Tu ficas em casa a orar para Deus te dar um emprego. Vais fazer uma semana de jejum. Homem de Deus. O som ainda está trêmulo. Ainda estamos com dificuldades. Então. Você consegue melhorar? Melhorou agora? Melhorou. Pronto, eu vou tentar segurar o auricular ao máximo. Conforme eu estava a dizer, por mais que imagine que tu tires uma semana de jejum e oração, 7 dias a orar, a jejuar, pedindo emprego. Ok. E depois dos 7 dias, o que vais fazer a seguir? Esperar que o telefone toque? Ímpio não. Vou falar ímpio no sentido não pejorativo, porque isso é uma discussão que as pessoas muitas vezes não entendem. Quando nós temos alguém de ímpio, e talvez o termo não, que eu ia dizer não é ímpio, mas chamaria mundano, também não é um termo pejorativo, porque ímpio é aquela pessoa que vai para a igreja, mas não segue os ensinamentos de Cristo. Esse é que é ímpio. Mundano é aquela pessoa que vive de acordo com o sistema do mundo. Então, o mundano, ele se pensar que precisa de emprego, ele acorda assim que vai procurar. Por que ele acha que vai procurar? Porque é um bichinho dentro dele que diz que ele vai conseguir. E ele consegue. E o cristão, muitas das vezes, espera o telefone tocar.
E se me dizer que aquilo que o mundo faz não é fé, eu já não sei o que é fé. Porque a fé é a chamar as coisas, a existência, as coisas que não são, como se já fossem. Então é isso, fé. E o empreendedorismo é isso, é você chamar a existência, as coisas que não são, como se já fossem. E para isso você precisa ter fé. Uma fé inabalável. Uma fé inabalável não é uma fé que não sofre abalos. É uma fé que, mesmo sofrendo abalos, não desfalece, não morre, não desaparece. Isto é que é fé. Então, é isso. Quando nós estamos a falar de fé, estamos a falar daquele elemento que, independente do nome que alguém vai definir, que alguém vai rotular, é aquele elemento que Deus colocou ao homem para fazer coisas que as alimentações humanas não conseguem fazer. Boa, boa, boa. Pessoal que nos acompanha, se tiver alguma questão, coloque nos comentários. Estamos aqui com o Homem de Deus. Vamos questionar, vamos tornar essa conversa não só, né, de duas pessoas, eu e o engenheiro Estevão, né? Se tiver alguma questão, coloque nos comentários, nós vamos fazer a questão. Então, Homem de Deus, atualmente está a empreender, é empreendedor neste caso? Eu sou empreendedor por natureza. Vou lhe dizer isso. Hoje eu entendo melhor do que ontem. Eu sou empreendedor por natureza. Eu vou lhe dizer por quê. Meu pai é camponês. E eu sou o menor dos filhos. Nós somos 5. Meus pais tiveram 3 meninas e 2 rapazes. E eu sou o menor de todos. E como nós sabemos, é com a cultura, os menores fazem em casa os menores serviços. Por natureza, em casa, é assim. Né? Chega uma fase que a irmã mais velha não lava a louça, é o menor que deve lavar. Né? E meu pai é camponês, conforme eu disse. Eu nasci na Boa Vista. E todas as vezes que o meu pai saía da quinta e vinha para casa, trazia sempre alguma coisa. Mamão, manga, banana, milho, coisas do campo. E a minha mãe colocava na bancada, na porta para vender. E quem ia vender? Claro, o menor. Boa. Mas havia um paradigma aí. Por quê? Porque eu queria brincar, Eduardo. Eu queria ir brincar. Mas eu não podia ir brincar. Porque eu tinha coisas na bancada a vender. E sabe o que eu fazia? Isso é engraçado. Mas é uma coisa que hoje eu lembro e eu acho engraçado, mas funcionava. Como eu era o menor de casa, eu sempre fui baixinho. E eu era o baixinho do bairro. E eu sempre tive uma conexão muito forte com os meus vizinhos. Tanto os da minha faixa etária, como os pais dos meus amigos. Eu usava a técnica emotiva. Em vez de ter que esperar as pessoas virem na minha bancada para vender, eu ia para a casa deles. Eu pegava a mamãe e passava na casa de cada vizinho para vender. E isso era uma pressão psicológica. Era quase uma pressão psicológica. Imagina um rapaz pequeno, baixinho, vir na tua porta, bater a porta, para te vender mamão. Por amor a Deus, pelo menos uma mamão tu vais vender, vais querer comprar. Só pressão psicológica, entende? E eu fazia isso com banana, fazia isso. E funcionava. Em menos de uma hora, eu já vendi tudo e já posso brincar. Então esse bichinho que está dentro de mim, olha, desde muito tempo. Eu sou empreendedor, é verdade. Atualmente, sou mais empreendedor hoje do que ontem, claro, porque as coisas não começam grandes, sempre começam pequenas. Nós temos, como é do conhecimento de muitos, nós temos a Traço Vivo, que é a primeira empresa minha que comecei a Traço Vivo. Hoje nós temos a Traço Vivo, ela está dividida em partes. Temos a Traço Vivo, que é a parte de engenharia, arquitetura e construção. Temos a Traço Vivo, que é a parte comercial, que nós vendemos material de construção e outros elementos. E temos a parte da Traço Vivo, que é a de formação, que é o produto Academia Traço. Então, nesse caso, a Traço Vivo já não é tão neném assim. Ela já criou e o último desafio que tivemos foi abrir a Academia Traço. Então, eu sou um empreendedor por natureza. Eu gosto dessa vida. Eu gosto de dormir com planos, acordar para realizar. E quando o plano começa a funcionar, ganho pernas para andar, estou logo correndo para procurar um outro problema para resolver. Sou empreendedor. Eduardo, sabe, ser empreendedor
é você resolver problemas que apoquentam algumas pessoas. Um dos livros mais brilhantes que eu já li na minha vida foi o livro Sagrada Esperança, do primeiro presidente da República, Dr. Antônio Júnior, Sagrada Esperança. Recomendo a muitos jovens ler. É um livro muito atualizado. Ao ler aquelas poesias, o pensamento do nosso meio presidente traz-nos a realidade, principalmente da nova realidade em que estamos, traz-nos a realidade. Claro que os conflitos eram diferentes, mas dá para se enquadrar. E no poema ele diz que eu já não espero, eu sou aquele por quem se espera. Sempre gravei essa frase, é muito interessante. Eu já não espero, eu sou aquele por quem se espera. O empreendedor é alguém que não espera, é alguém que lhe esperam para resolver um problema. E quando eu leio e lembro essa frase, eu me coloco nessa posição de que eu estou aqui para resolver problema, não estou aqui para causar, eu estou aqui para resolver problema. Este deve ser o sentimento do empreendedor. Não espera, você é alguém te espera. É assim que deve funcionar. Há um livro que é interessante, quem escreveu foi Robert Kiyosaki e o empresário Donald Trump. Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico e Pai Pobre. Ele e o antigo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, escreveram um livro com o tema Nós queremos que você fique rico. Nós queremos que você fique rico. É o título do livro. E uma das frases desse livro é: se tu servires a tua comunidade te servirá. Isso é espetacular. Se tu servires a comunidade te servirá. Empreendedorismo é isso, é você se preocupar em servir alguém, servir um vizinho, servir a comunidade. Desta forma, automaticamente, essa pessoa vai te servir. Você tem que resolver um problema. E aqui me diz, enquanto eu vendo lenço, a gente encontrar um problema para resolver. Então é isso. Eu sou um empreendedor, eu assumo. Há duas coisas que eu posso assumir publicamente, talvez três. Vou falar de três coisas que eu posso assumir publicamente. Primeiro, eu sou de Cristo. Segundo, eu sou preacher. Terceiro, eu sou empreendedor. Isso é verdade. Não percebi bem a segunda coisa. Eu sou um pregador, eu sou um preacher. Um preacher, sou um pregador. Boa. Homem de Deus, há aquela frase, né, que diz: acredite em si mesmo e nunca desista. Até ali tudo bem, mas muitas vezes, né, as pessoas não conseguem ver isso se aplicando nas suas próprias vidas e querem sempre ouvir uma história sobre uma outra pessoa, né, que deu certo. Então, gostava que nos contasse como você começou nesse caso. Como começou? Fale-nos um pouco sobre isso, né? Quando começou. Tudo bem que desde o princípio, mais pequeno, como bem disse, né, sempre teve a arte de empreender dentro de si. Mas quando é que descobriu realmente que não, eu precisava levar, né, mais a sério, com mais profissionalismo? Olha, é interessante, e falaste algo que sério, algumas pessoas precisam ouvir testemunhos de outros para serem alavancadas. Eu não vou dizer algumas pessoas, eu vou dizer todas. Há um pensamento do reverendo Jorge Batista, que é muito lindo, é muito sério. Ele diz assim: você não vai chegar a Israel se você... Tem a história de Esaú e Jacó, não é? Ele diz o seguinte: você não vai chegar a Israel se antes não desejar ser um Esaú. Todo Jacó, antes de ser um Israel, vai desejar ser um Esaú. É normal, isso é natural do ser humano. O ser humano tende a querer... isso aqui é espetacular. O ser humano tem essa natureza, ele quer ser alguém, mas para isso precisa de um modelo. E eu não sou diferente. Sabe qual é a pessoa que eu mais admiro na vida em termos de fé? Fé na vida. A pessoa que eu mais admiro em termos de fé? Meu pai. É bom que ele não esteja vendo essa live para não se vai dizer, mas meu pai. É verdade. Meu pai é um homem de fé, Eduardo. Meu pai é um homem de fé. Olha, desde que eu conheço como gente, meu pai teve uma padaria, meu pai teve um médico, meu pai teve uma quinta, agora tem outra. Meu pai é um cara que não parava.
ele não parava. Eu não lembro, ele já teve emprego em alguma fase da vida dele, mas na época eu não me conhecia como gente, mas desde que eu me conheço como gente, eu nunca vi meu pai ter um patrão. Meu pai sempre foi um empreendedor por natureza. Então, eu cresci num lar onde as pessoas empreendem. Meu pai empreende, a minha irmã velha, Celestina, é uma empreendedora de raiz. Eu não tinha como pegar um outro caminho. Eu não sabia o que é ser, eu não sabia o que é ter um patrão. Eu sabia como é chegar em casa e fazer um plano, mas como é ter um patrão, eu não sabia. Então, isso me impulsionou muito. Atualmente, eu trabalho em 3 empresas. Três. Há um amigo, o Jesus Chafão, ele diz assim: Você dorme? Eu disse: Eu dormo. E se alguém me dá uma empresa, eu ainda entro. Há tempo de não para todas as coisas. Eu trabalho em 3 empresas. É sério, há tempo para tudo. O tempo que a gente perde, se calhar vendo TV ou alguma coisa, eu posso, né? Posso. Eu trabalho na Traço Vivo, que é a minha empresa, eu trabalho na Ecofin, uma empresa portuguesa, e eu trabalho numa empresa que é uma empresa espanhola. Mas eu tenho tempo para isso. Mas a minha alma está na Traço Vivo. A minha alma está na Traço Vivo. E meu pai foi a pessoa que me impulsionou a marcar esses passos. Porque ele me ensinou, não falando, mas fazendo, que é possível fazer isso. É possível fazer isso. Você vai dizer assim, ok, então por que se você tem a alma na Traço Vivo, por que tu trabalhas mais em outras empresas? Ok, eu vou lhe explicar. Eu trabalho nas outras empresas para continuar a alavancar a Traço Vivo. A Traço Vivo tem pernas para andar, mas eu quero que ela cresça cada vez mais. Então, todas as vezes que eu saio para ir para outra empresa, sabe o que eu considero? É a Traço Vivo que me está a mandar para ir prestar serviço a outras empresas. Eu não me considero funcionário daquelas empresas. Eu considero que a Traço Vivo está a prestar serviço àquelas empresas. E eu sou o funcionário da Traço que presta o serviço. Então, quando eles pagam salário a mim, não pagam a mim, pagam na Traço Vivo. Então, meu pai foi a pessoa que me... eu bloqueei, não, eu treinei, blindei a minha mente para pensar desse jeito e eu sou feliz assim. Meu pai foi a pessoa que me impulsionou. Claro que existem hoje pessoas que eu vejo que admiro, mas assim mesmo, de berço, a pessoa que me impulsionou é meu pai. É isso aí. Boa. E alguma vez encontrou obstáculos pessoalmente, superou alguns obstáculos? Quais são as dificuldades? Isso Neste aqui caso, ponto cada dia de todo empreendedor. a Traço Vivo, né, já é uma empresa. Né? Sim. Quais foram as dificuldades de ter que iniciar com uma empresa? De acordo com aquilo que é a realidade do nosso país, né? Porque muitas vezes olham, as pessoas vão olhar para Estevão, uau, Estevão é grande, presta Não sei não, viu? serviços a 3 empresas. Não, é aquilo que as pessoas vão olhar. Né? Vão vender para Estevão, tem aquilo, tem isso, conquistou isso. Como é que ele consegue chegar até ali? E volto ainda a fazer menção daquela frase que eu disse, né? Acreditar em si mesmo e nunca desistir. Pois as pessoas não acreditam que também podem fazer, podem chegar até lá, podem conquistar o que o Estevão conquistou. Então, gostava de saber quais foram os obstáculos que encontrou para iniciar com a empresa, começar do zero, porque é uma empresa nova que está a começar e, como muito bem disse o homem de Deus, tem caminho para andar, tem pés para andar. Quais foram os desafios, os obstáculos, noites mal dormidas? Conte-nos um pouco sobre isso. Olha, Eduardo, é verdade, obstáculos são muitos. A gente mata um leão por cada dia, não pode deixar o leão de hoje viver hoje, senão amanhã vamos ter que matar 2. Esse é o nosso, temos que fazer isso todos os dias, vencer. Já enfrentei muitas dificuldades, é verdade, muitas noites mal dormidas. Minha memória, muitas vezes que eu no meu quarto dobrei o joelho e orava a Deus. Mas eu orava no silêncio, porque eu também não sabia o que falar, mas eu sentia uma dor terrível, porque a Traço Vivo
tem o meu ADN, é como se fosse meu primeiro filho. E eu trabalho 24 horas para essa empresa. Não com o intuito de aparecer, mas porque eu já não espero, eu sou ali por quem se espera. E eu preciso que isso continue. Existem várias dificuldades, mas uma das fases que o meu grupo, a minha turma, você já ouviu o NGA? Estamos a passar uma live agora, as pessoas vão falar, irmãos, ouve NGA. E eu ouço NGA. De verdade. E eu estou a falar publicamente aqui. Por quê? Pode parecer escândalo para algumas pessoas, mas existem algumas frases, algumas músicas do músico NGA que são muito motivadoras. Quando a Bíblia diz realizar tudo, retenha o bem, às vezes pode ser aplicado também a isso. Há uma frase que ele diz que as pessoas que estão comigo, eles não trabalham para mim, todos trabalham comigo. Eles não trabalham para mim, todos trabalham comigo. E na Traço Vivo, ninguém trabalha para mim, todos trabalham comigo. São da minha pessoas que andam comigo. E dos momentos mais críticos da Traço Vivo foi na época da Covid. A Covid veio abalar a Traço Vivo num jeito terrível. Porque as obras todas pararam, nós não tínhamos trabalho, não tínhamos nada. Não tínhamos nada. Éramos nós apenas. Não tínhamos fonte de renda. As dívidas dos clientes não podiam ser pagas porque nós conhecíamos a realidade dos nossos clientes. Eles também estavam em crise. E estávamos cientes que eles não nos iam pagar. Nós também não queríamos sufocar nas cobranças, porque nós precisamos sempre fidelizar os nossos clientes. E foi uma fase muito crítica para nós. O meu pessoal aceitou ficar sem salário um período. Isso me doía o coração. Porque, apesar de tudo, eles também têm necessidades. E eu não consegui pagar salários. Mas eles estavam comigo, não me abandonaram. Isso me matava. É como um pai ver o filho. O filho está com fome, mas o filho não reclama. Mas o pai olha para o rosto do filho, sabe que o filho está com fome. Esta fase, para mim, foi a fase mais crítica. Mas também foi a fase que eu mais amei o meu grupo. Porque eles estavam presentes, muito presentes. Até que ligou um amigo, eu vou falar o nome dele aqui, Frederico Lisboa. Ele é do Ministério Cafarnaum, um servo de Deus, amigo, uma pessoa que eu amo. Ele ligou-me para falar de uma oportunidade de trabalho e foi assim, tá vendo aquela noite que você passou a noite e não pescou nada e Jesus vem e te diz, lança o barco aqui. Foi mais ou menos, foi isso. A pesca maravilhosa, foi incrível. E ele chamou, disse, o irmão dele tem um projeto no Zango, ele chamou para lá para fazer uma parceria e eu encontrei que eles estavam a fazer o condomínio, aquele condomínio tinha mais de 1000 casas, mas eles não tinham um projeto elaborado. Tinham apenas um físico, mas não tinham o digital. E eu me ofereci para reproduzir o projeto, fazer o projeto todo e entregar para eles. Eles entregaram, ele pegou o projeto e entregou no irmão, que é o PCA do projeto, e deu um jeito para que eu tivesse uma reunião com o PCA. Ele deu um jeito. E o PCA olhou para mim, olhou a minha história e ele disse assim, eu quero te contratar para tu trabalhares comigo. Eu quero te contratar para tu trabalhares comigo. Eu disse, não posso trabalhar contigo. Não posso trabalhar contigo porque eu tenho uma empresa. O que eu posso fazer é prestar serviço para ti. Eu posso prestar serviço para ti. Tudo o que eu queria era que o pessoal tivesse a ter um ganho, taxa de salário, alguma coisa. E nós fizemos ali naquele dia um contrato verbal, definimos um salário, um valor que ele ia nos pagar, e isso ia cobrir mais ou menos o pagamento do meu pessoal. E foi a pesca maravilhosa, mas para mim foi aquela fase. E lhe garanto, tem muita gente passando dificuldade neste país como empreendedor. E uma coisa que muito complica os empreendedores, Eduardo, e isso é uma questão técnica que temos que entender, são as leis fiscais do nosso país, são sufocantes. O nosso país não tem leis que ajudam empreendedores, antes pelo contrário, eles matam os empreendedores. Eu acho que Angola deve analisar um pouquinho essa questão, os líderes, as pessoas de direito, analisar um pouquinho essa questão, porque nós não precisamos ter empreendedores que ganham muito, temos de ter empreendedores que não morrem na caminhada. As leis fiscais sufocam-nos.
se calhar criar um pacote de leis especificamente para empreendedores que permitam-nos sobreviver em meio à crise. Então, é isso. A época da Covid, 2019 para 2021, foi uma fase muito crítica, mas olha, a gente sobreviveu. A gente sobreviveu. Deus esteve conosco. Foi bom. Amém, amém, amém. E durante esta fase da Covid, né? Da Covid, essa crise que afetou também a empresa, descobriu mais alguma qualidade dentro de si, além das que já carrega? Eu acho que eu não fui muito focado a mim, eu fiquei muito focado a minha equipe, porque eu descobri que eles são fiel. Boa. Eles são fiel, a minha equipe é fiel. E se eu descobri que eles são fiéis, eu não fiquei focado a mim, na verdade. Eu queria trabalhar e eu trabalhei muito, trabalhei pesado, mas trabalhei com eles. Eles trabalharam comigo. E eu pude perceber isso, que eles são fiel, que eles não trabalham por dinheiro, mas por propósito. Isso me deu ânimo, isso me fez com que eu me comprometesse com eles. Até agora eu vou me comprometer com eles. Porque no final do dia aqui, eu já não espero aquele por quem se espera. É isso. Bom, o homem de Deus tocou a questão de dinheiro, né? De que os seus colegas, nesse caso, não trabalhavam por dinheiro só. Nesse caso, o que lhe motivou a empreender? Onde surgiu essa vontade de empreender? E essa é uma pergunta que vai dar uma resposta muito pessoal, Eduardo. E às vezes pesa muito ter que falar sobre isso e raramente eu falo sobre isso. Eu disse a tempos que eu nasci na Boa Vista, Rua Quimaquenda. Eu nasci na Boa Vista e até os meus 15 anos eu sempre fui uma pessoa que não sabia o que podia ser. Eu fazia as coisas automaticamente, mas eu não sabia o que fazer, o que eu seria, ok? Eu disse que meu pai tinha um centro médico, e muitas das vezes quando eu saía de casa para ir para o centro médico, naquela trajetória, eu lembro isso nitidamente como se fosse ontem. Quando eu saía de casa para o centro médico, por algum motivo, ou porque tenho uma ferida, tenho que fazer o curativo, por algum motivo, ou quando eu saísse do centro médico para casa, os pensamentos que vinham na minha mente eram sempre os mesmos. O que eu serei no futuro? Porque eu não conseguia ver um futuro para mim. Eu não conseguia me imaginar no futuro. Eu não conseguia me ver no futuro como uma pessoa promissora. Não tinha nada que pudesse me fazer pensar que eu seria uma pessoa promissora. Até que eu descobri o Salmos 128. É o salmo da minha vida. Este é o salmo da minha vida. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois Amém. Comerás do fruto do teu trabalho, feliz serás e te irá bem. Essa parte, comerás do fruto do teu trabalho, me impactou. Foi ali que eu comecei a perceber que eu não posso viver de esmolas. Eu não posso depender de outros para viver. Eu tenho que comer do fruto do meu trabalho. E qual é a forma que eu tenho de comer do fruto do meu trabalho? É fazer o que eu sei fazer. Eu fui para a escola, eu fiz o ensino médio. Quando eu fiz o ensino médio, me tornei especialista numa área. Eu vivi o médio, fiz na faculdade. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui para uma empresa, eu trabalhei na Cruz Galvão. E eu comecei a perceber que aquilo que eu aprendi na escola, eu trabalhava numa empresa para o outro ganhar dinheiro por um conhecimento que eu sei, que ele me ensinou, que eu aprendi. Então, se ele pode ganhar dinheiro pelo meu conhecimento, por que eu não posso ganhar dinheiro pelo que eu já sei? Então, isso fez com que eu percebesse que é possível sobreviver se a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Que, afinal de contas, eu posso comer do fruto do meu trabalho, ser feliz e me ir bem. Até hoje eu continuo pensando desse jeito, mas esse texto é que me levou assim a pensar, não, eu tenho que comer do fruto do meu trabalho, porque eu preciso ser útil acima de tudo. Não é dinheiro, é ser útil. As pessoas têm que olhar para mim e têm que encontrar uma valência, eu sou útil. As pessoas não podem me julgar pelas dificuldades que eu tenho, mas pelas capacidades que eu tenho. O meu valor não é aquilo que eu não tenho, é aquilo que eu tenho. Porque aquilo que eu não tenho é notório.
Todo mundo vê. As pessoas agora precisam ver aquilo que eu tenho. Eu tenho ciência, eu tenho conhecimento, eu tenho valências. O que eu tenho que fazer é mostrar para as pessoas que eu tenho. E se elas descobrirem que eu tenho, eu vou resolver o problema. Eles vão resolver o meu problema. O meu problema é que eu quero dinheiro para comer bem, a ciência, para te ajudar você a viver bem. Não sei se eu fiz entender, às vezes é muito complicado Amém. falar sobre isso, mas Amém. essa é a minha Amém. verdade. Está, Essa é a está, minha verdade. está claríssimo, claríssimo, claríssimo. O pessoal que nos acompanha, por favor, nos ajudem a partilhar. Conforme eu disse no princípio, não há oferta, né? Não há oferta. Talvez a oferta não é nos ajudar a partilhar. O visionário Luiz Ndala também Exato. está conectado. Homem de Deus, nos ajude ali a partilhar. Nos ajude a partilhar. Nos ajude a partilhar. Boa. Então, homem de Deus, eu gostava, não é, que nos esclarecesse. Eu queria que nós fôssemos muito prático, mas bem prático mesmo. Sou jovem, tenho ensino meio concluído, talvez em alguma área técnica, né, uma formação técnica. E todos nós conhecemos aquela nossa a dificuldades que nós temos no país, não é, de encontrar um primeiro emprego, né, ter que ir enfrentar várias filas para um concurso público, que isso é algo que nós não podemos esconder, é algo que todo mundo vê. Yeah. Inclusive, eu já vivi esses momentos em que você vai e até nem te permitem fazer as provas. Essa é a nossa realidade. E isso Infelizmente. dói minha alma, não é? Que eu sempre coloquei isso em meu coração, nunca depender dos concursos públicos. E não julgo quem esteja, né, à procura do seu primeiro emprego, mas eu penso que muitas vezes nós perdemos muito tempo ali, em vez de estarmos a investir o nosso tempo em algo que poderia produzir mais. E das muitas vezes, talvez é aquela dificuldade em saber como começar, né? Como começar, o que fazer, o que empreender. Até aqui tratamos, né, da arte de empreender e o homem de Deus está no ramo que é da traço vivo, engenharia civil, que é a tua formação Uhum. também, a formação, a Exato. área civil. Mas eu gostava que nos esclarecesse, epá, eu estou no zero, terminei o médio, não tenho aquela facilidade de ingressar para uma universidade privada, as públicas são aquelas que nós conhecemos também das dificuldades, não tenho aquela oportunidade. O que fazer, como começar, epa, como me desenvolver, conforme alguns dizem, como se ingrar na vida. Essa é uma pergunta clássica. Essa é uma pergunta clássica. E todas as vezes que eu vou para uma atividade deste cunho, falar de empreendedorismo, a pergunta é essa: o que é que eu devo fazer para empreender? Como começar? É uma pergunta que se tornou clássica. Eduardo, eu preciso pensarmos o seguinte: não existe um livro que define uma fórmula para o sucesso. Não existe. Eu gosto da definição de sucesso de Winston Churchill, que foi um dos primeiros ministros da Inglaterra. Ele define o sucesso da seguinte forma: sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Eu gosto dessa definição. Sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. As pessoas querem sucesso por meio de uma linha reta. Vou falar novamente de sucesso. Sucesso não é meta. Sucesso não é meta. Sucesso é trajetória. Porque aquilo que você considera sucesso, amanhã não será. Sucesso é meta, sucesso é trajetória. É uma visão muito ilusória. Então, o que nós podemos fazer é o seguinte. Quando as pessoas me perguntam, que negócio eu posso fazer para empreender, para funcionar? A minha resposta é sempre a mesma e eu acho que ainda não mudei. Pode ser que venha a mudar no futuro, mas ainda não mudei. Se tu queres empreender, faz aquilo que tu gostas. Se queres empreender, faz aquilo que tu gostas. Por quê? Porque a vida de empreendedor é tão complexa,
É aquilo que eu falei no princípio, é lançar-se de um avião e depois inventar o paraquedas. É tão complexo que você vai ter tantas lutas. E se você não gostar do que você faz, quando vir as lutas, você vai desistir. Então você tem que começar naquilo que você gosta. Ou uma fase que eu queria desistir também, e eu fui falar com meu pai. Ele disse: eu quero desistir dessa vida. Só que o que ele me disse? Ele disse assim: filho, antes de desistir de algo, se pergunta por que começaste. Não é só desistir, é pensar por que você começou. Porque quando você voltar e analisar por que você começou, você vai lembrar qual era o teu objetivo e você vai voltar a ter força. Eu comecei porque eu gostava do que fazia. Então, eu não posso parar porque as coisas não funcionam. Alguém quer começar a empreender, começa naquilo que gosta. O que você gosta realmente de fazer? Porque se você pensar em empreender para ganhar já muito dinheiro, você vai falhar. O que deves fazer é começar a fazer naquilo que você gosta. Porque quando você começar a trabalhar no que você gosta, não vai ser trabalho, vai ser festa. Porque trabalho é cansativo. É por isso que a gente, quando vai para o trabalho, diz assim: eu vou para a luta, eu vou para a guerra, eu vou para a batalha. Porque são locais horríveis, ninguém quer ir, mas você é obrigado a ir. Mas quando você faz aquilo que você gosta, você vai acordar e vai dizer que festa. Sabe qual era o alarme? Quando eu colocava alarme, agora eu já não uso alarme. Quando eu colocava alarme, sabe qual era o nome que eu dei no meu alarme? Hora da festa. Sempre que o alarme tocava para me levantar, vinha hora da festa. Literalmente. Então, é isso. Se alguém quer empreender, não vamos nos enganar. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Nem todo mundo. Isso é normal. Quem acha que tem uma veia empreendedora, que tem um sonho de ter uma empresa, de ter negócios, tem capacidade, começa naquilo que você gosta de fazer. Isso é o princípio. Quando você começar a fazer aquilo que você gosta de fazer, você vai ter sucesso. E não esquece, sucesso de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Bom, isso aqui é sucesso. Isso é a verdade. Começar naquilo que a gente gosta. Eu vejo as pessoas. O ser humano é vaidoso demais, mas o angolano é exagerado. Não é exagerado. Porque o angolano. Mais sobre isso. Por quê? Porque o angolano não gosta de trabalhar. O angolano gosta dos frutos do trabalho. Estás a ver? Ele não gosta de trabalhar. Claro que não são todos, mas a maioria não gosta de trabalhar. Eu não estou a ser ofensivo. Eu fui na semana antepassada, eu acho que há 15 dias ou uma coisa parecida. Eu fui no cinema, aí não quero do Quilamba. Eu fui porque eu queria ver o filme A Mulher Rei. Mas entre a hora do filme e a hora que eu cheguei, havia um intervalo e eu não tinha almoçado. Parei numa daquelas lojas para comer alguma coisa, pedi uma faíta. Sabe que tinha dois rapazes parados e me disseram assim: não podemos atender porque estamos a fechar turno e vai entrar um outro, então não podemos misturar o dinheiro. Isso é estúpido. Isso é estúpido. Tu nunca vais ver um langa a dizer não posso atender porque vou ir dormir. Nunca. Isso mesmo. Eu tenho um cliente na frente deles e estão me dizer: não podemos atender porque vai entrar um outro turno e não podemos misturar dinheiro. Se vocês estão aqui para fazer dinheiro, não podem misturar, atender um cliente estúpido. Entende? Incompreensível. Então, é incompreensível, não consigo perceber isso. O angolano tem essa natureza. O angolano não trabalha, vai no trabalho. Estás a ver, né? Ele diz assim: eu fui no trabalho, mas não trabalha. Existe uma diferença entre você trabalhar 8 horas e você ficar 8 horas no serviço. Às vezes eu vejo pessoas para mandar um e-mail, escreve um texto, pega no telefone, responde uma pergunta ali. Eduardo, um dia se tu for me ver a trabalhar, você vai pensar que eu sou maluco. Eu acabo fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Está vendo no momento que eu estou abrindo um documento e o computador está a processar para abrir? Eu não posso perder esse tempo porque eu tenho outra coisa a fazer. Enquanto o computador está a processar para abrir o documento, eu estou a responder outro e-mail, eu estou a fazer uma ligação, porque o tempo é urgente.
E eu vim trabalhar. Angolano é um povo especial. Angolano é um povo especial. Isso aqui me Somos assusta. especiais. Tá vendo? Não, nós somos especiais, isso me assusta. As pessoas querem aparecer bonitos na foto, mas não trabalham. Pois, E no pois. final do dia, inventam história. Eu lembro de um camarada que trabalhou na Traço Vivo. Lutou tanto para ter emprego. E eu lhe empreguei. Depois de 3 semanas, começou a faltar. Tinha óbito de todo tipo. Todo mundo, a família dele morria, ele tinha que ir para o óbito. E eu lhe chamei, eu disse, vamos fazer o seguinte, você quando era desempregado, você não tinha óbito. Eu acho que a partir do momento que você começou a trabalhar, você está a causar problema na tua família. Estás demitido, porque a tua família precisa viver. Vai para casa. Para salvar a família. Então, para salvar a família, eu acho que o angolano em particular, o angolano jovem, da minha faixa etária, tem que acordar. Amém. Tem que acordar. A vida é urgente. A vida é urgente. Nós temos muita coisa para fazer. Só que dessas coisas nós não vamos conseguir fazer todas porque não teremos energia suficiente. Então, enquanto a gente pode, vamos fazer a sério. Eu costumo falar para a minha equipe, eu faço tudo. Tudo que me mandarem fazer de trabalho, eu faço. Se você me mandar apanhar papel na rua, se no final do dia você vai me pagar, eu vou apanhar papel na rua. Não importa se vão me encontrar na rua, um irmão vai falar, teu irmão Estevão, não importa. Eu vou apanhar papel na rua, porque no final do dia pagar. Eu falo para as pessoas que me Acho que tivemos algumas dificuldades na transmissão com o nosso convidado. Estamos com alguma dificuldade. Acabou desconectando-se. Acabou se desconectando. Provavelmente tenha sido, né, alguma dificuldade na internet. Fazendo um compasso de espera. Fazendo um compasso de espera. Enquanto isso, deixem os vossos comentários. Deixem os vossos comentários, né, os vossos contributos. Alguém quer participar? Não é? Nós estamos aqui. Glória a Jesus. Agradecer ao nosso pastor, está aqui nos acompanhando, pastor de jovens, mais velho, evangelista Valdez Pango, evangelista Jiquila, pastor Alberto, Evandro, Aelso, meu irmão. O homem de Deus já está aqui conosco. voltamos. Consegue me ouvir? Boa, boa, boa. Estamos a ouvir. Eu estava a dizer, eu acho que, e eu falo isso muitas das vezes, tipo, para mim, não preciso ser. Homem de Deus, está sem som. A imagem está boa, mas não conseguimos lhe ouvir. Ficou sem som. Voltamos a ter o mesmo problema no princípio. Que tivemos no princípio. Melhor sair e voltar a entrar, se possível. Ainda assim, boa. Estamos a ter algumas dificuldades com a internet, o som, não é? Aelso Gamboa, estou a aprender muito. Nós é que agradecemos, né, pela tua audiência, participação. Estamos gratos pela vossa participação.
Já já o homem de Deus regressou. Vamos lá dar entrada. Boa. Homem de Deus, consegue me ouvir? Consegue me ouvir, homem de Deus? Pronto, eu voltei. Eduardo, consegue ouvir? Eu não consigo lhe ouvir. Eu estou a lhe ouvir, estou a lhe ouvir. Eu não consigo lhe ouvir. Meu Deus dos céus. Já consegue ouvir? O pessoal que está nos acompanhar, consegue me ouvir? Estamos aqui com alguma dificuldade técnica no som. O pessoal que está nos acompanhar na live, por favor, deixem nos comentários. Conseguem me ouvir? Por favor, deixem nos comentários. Conseguem me ouvir? Conseguem ouvir? Não vejo aqui nenhum feedback do pessoal que nos. Oh, Jesus amado, Jesus amado. Deixa aqui. Já consegue me ouvir, homem de Deus? Continuamos a ter as mesmas dificuldades. Oh, Jesus amado. Nossa internet é abençoada. Meu mano, Guinamão Antônio, quanto tempo? Estamos gratos, né, pela vossa audiência. Continuamos a ter as mesmas dificuldades de internet. Vamos aguardar mais um pouco. Aguardar mais um pouco. Deixa aqui ver. Estamos a tratar sobre a fé e empreendedorismo. Vamos ler aqui o comentário do nosso irmão Osvaldo Panzo. Sinceramente, o assunto é pertinente e está a ser bom ouvir na voz de, de quem conhece a matéria e a realidade. É verdade mesmo. Isso aqui, continuamos a aguardar. Deixa aqui a sua participação. Homem de Deus, Guinamão Antônio. Então, nos deixa aqui o seu contributo. Na boa, são as curvas da mudança. Deixa aqui o seu contributo, meu mano. A fé e o empreendedorismo. Estamos a falar da fé e empreendedorismo, não é? É um tema pertinente, atual, desafiante e nos últimos tempos, né? Temos sido desafiados a falar mais. Vamos adicionar novamente a transmissão. Engenheiro. Engenheiro Estevão, consegue me ouvir? Jesus amado. Engenheiro Estevão, consegue nos ouvir? Consegue me ouvir? Infelizmente, estou sem som, não consigo ouvir. Eu estou a lhe ouvir. Eu estou a lhe ouvir. Infelizmente. Jesus amado.
Felizmente estamos com alguma dificuldade. Estamos com alguma dificuldade. Vamos encerrar esta live e talvez voltarmos a transmitir uma outra. Deixa eu tentar resolver isto. Infelizmente o nosso convidado está com dificuldades no som, está com dificuldades, infelizmente. Estamos aqui a tentar fazer um compasso de espera para vermos se consegue resolver a situação. Estamos aqui, nos desculparmos, né, pelos transtornos. Desculparmos com os transtornos. Então, para os irmãos que nos acompanham, tem algum contributo, tem alguma questão a partilhar? Alguém quer entrar na live também para contribuir? Alguém quer participar na live? Para os irmãos que nos acompanham, alguém quer dar o seu contributo ao vivo? Sobre a fé e empreendedorismo. Quais são os desafios que geralmente temos encontrado, temos visualizado quando a questão é empreender? O homem de Deus está de volta, vamos voltar a tentar novamente. Homem de Deus. Consegue ouvir-me? Sim, estou a lhe ouvir. Consegue. Boa, agora parece que voltou. Voltamos. Não sei exatamente o que foi que aconteceu. Graças a Deus, voltamos. Continuem a compartilhar, servos do Senhor, continuem a compartilhar. Como dissemos no princípio, não há oferta para este culto, mas pode, não é, partilhar com mais alguém, partilhando, há mais visualização, mais pessoas vão vendo sobre este tema pertinente, a fé e o empreendedorismo. Boa, homem de Deus, está nos a ouvir perfeitamente? Eu tive que trocar mais uma vez de posição, porque o telefone depois ficou sem carga. Agora tive que conectar ele na corrente. Pois, Ligar. entendemos. Vê que a iluminação aqui diminuiu muito. Para quem quer ver o rosto, né, do Mano Estevão, é só voltar no princípio da live. Né? Problema resolvido. Pois, problema resolvido. Então podemos voltar, não é? Estamos a falar do empreendedorismo e a fé cristã. E se bem me lembro, não é? Estávamos a tratar, né, dos desafios de como começar, estou no zero, como dar princípio,
estávamos nesta linha de pensamento. Não sei se o homem de Sim, Deus ainda se lembra, ou posso sim, passar. sim, Já porque eu ficou estava a claríssimo. dizer, Sim. eu estava a dizer que o princípio é, quem quer começar, começa por aquilo que gosta de fazer. Porque as dificuldades estão lá, as dificuldades vão existir, é inevitável. Como dizia Jesus, é mister que isso aconteça. As Sim. dificuldades nos amadurecem, nos treinam, nos capacitam, é, e ela é inevitável. Agora, você precisa encontrar um motivo para continuar quando elas surgirem. E um dos principais Amém. motivos é isso, é você fazer aquilo que você gosta. Começar em coisas pequenas. Eu estava a dizer que o angolano é vaidoso, é um povo especial, porque, em particular, a nossa geração é realmente muito imediatista. Às vezes, quando os mais velhos falam, fica parecendo que eles estão a ser ofensivos conosco. Mas não, nós temos que ser realistas, nós somos muito imediatistas. Não queremos começar pequeno, nós queremos resultados, mas não queremos trajeto, não queremos processo. E não deve ser assim. Quem Certo. podia pensar que um dia Coronel Sanders ia ser o patrono ou o fundador de uma KFC? É. Começou vendendo frango em portas. Hoje é uma das empresas mais poderosas do mundo. Porque ele decidiu começar e fazer aquilo que ele gosta. Temos a biografia de quase todos que hoje são considerados exemplos em termos de empresa, de empreendimentos. Começaram a fazer aquilo que gostam. Começaram nas coisas pequenas e alcançaram grandes resultados. Até Deus, para fazer o mundo, para fazer a nós, para fazer a terra, comecei em coisas pequenas. Por que não nós? É preciso obedecer processo. Se nós termos fé que Deus colocou em nós um propósito, nós vamos ter resultados muito lindos, muito satisfatórios. Nós vamos poder salvar muitas vidas por causa do nosso propósito, da nossa persistência, crença e que Deus pode ser grande em nossa vida. Eduardo, Amém. eu nunca orei grandes coisas em Deus. Deus é testemunha. Eu nunca pedi a Deus grandes coisas. A minha oração era: Deus, faz de mim um exemplo. Deus, Amém. faz de mim um exemplo. Deus, faz de mim um exemplo. Eu sei que o caminho ainda é muito grande. Eu não sou um gigante, mas eu reconheço que Deus fez grandes coisas na minha vida e ainda vai continuar a fazer. Amém. Porque nós temos que Amém. nos focar naquilo que a gente pode fazer, para Deus fazer aquilo que nós não podemos fazer. Amém. Para as pessoas que estão a acompanhar essa live, ou vão ver, ou vão ouvir dizer, não tenha vergonha de começar pequeno. Se o que você sabe fazer é trançar cabelo, começa trançando o cabelo. Se o que você sabe é fazer bolinho, começa vendendo bolinho. Se o que você sabe é vender fardo, começa vendendo fardo. Começa. O importante é começar. É no processo de começar que vão surgir novas ideias. As ideias não surgem quando você está sem fazer nada. As ideias podem até surgir, mas elas são melhoradas quando você começa a executar. Quando você Amém. começa a executar, é preciso ter atenção a isso. Vamos começar. Deus vai fazer grandes coisas. Não sonha grandes coisas sem ter coragem de começar pequeno. Podes até sonhar grande, mas começa sempre pequeno. E as coisas vão acontecer. Ter a vaidade, eu falo isso para a minha geração, por favor, vamos deixar a vaidade de lado. Vamos tirar os fatos e gravatas e colocar os fatos macacão e entrar para a rua para trabalhar. Não tem emprego no país, mas tem trabalho. Eu Amém. admiro os lotadores, Eduardo. Os lotadores são jovens batalhadores. Não me importa como eles gastam o dinheiro deles, mas o sacrifício que eles fazem para ganhar aquele dinheiro é brutal. É brutal. E o que é que eles recebem para cada carro? 150, 200 kwanzas. Mas eles estão lá todos os dias cedo a trabalhar pesado, no sol. Não comem decentemente, mas eles encontraram um trabalho. Trabalho não é só Angola, trabalho não é só grandes empresas, trabalho é tudo aquilo que gera resultados, que encontra soluções e que no final do Amém. dia satisfaz você como pessoa, ser uma pessoa útil. Voltar a dizer, bem-aventurado o homem que teme o Senhor a no seu caminho, pois comerá do fruto do seu trabalho. Comer do fruto do seu trabalho. Deus quer que o jovem, que o homem coma o fruto do seu trabalho, seja independente, pague as suas contas. Não precisamos ganhar milhões, mas conseguir viver
pagar as nossas contas. Somos pessoas dignas de toda aceitação. Hoje, Amém. muitas pessoas não assumem o evangelho e o que eu estou a falar aqui é sério, pode até ofensivo para algumas pessoas, mas é sério. Hoje, muitas pessoas não conseguem falar a verdade nos altares porque são escravos, estão presos por causa de que dependem de outros. Homem de Estão Deus, amarrados, estão presos, não homem de conseguem. Deus, por favor, Sim, direcione só bem o micro ali, depois, e melhorou? agradecia-se, boa, agradecia-se voltasse, né, a focar nessa parte de homem de Deus, já que estamos mesmo na nossa reta final, para não darmos, Ok. não delongarmos mais, a rede é capaz de, né, de apresentar mais dificuldades. Queremos fechar, né, em grande. Bom, o homem de Deus dizia, né, que muitos servos de Deus, né, não têm aquela coragem de falar algumas verdades porque eu não estava a perceber muito bem. Eu volto a repetir e vou assumir essas palavras. Assumo Boa. essas palavras. Muitos servos de Deus, eu estava a dizer termos servos de Deus, têm dificuldade de falar muitas verdades porque estão presos por dependentes de Deus. São dependentes, não comem o fruto do seu trabalho. Estão presos a algumas ofertas, estão presos. Algumas pessoas os bancam e pagam as suas contas, por causa disso não conseguem denunciar erros, não conseguem falar certas verdades, porque vão lhes cobrar pão, não vão conseguir pagar a luz, não vão conseguir pagar a TV, a carteira vai ficar vazia. Causas não das verdades que devem ser ditas. E o que a Bíblia está a Homem de dizer, Deus, ainda estamos a ouvir com dificuldades. Ainda estamos a ouvir com pouco dificuldades. olha, parece que a internet dela já mesmo. É, a Ainda internet. continua com dificuldade. Mas ainda dá Ainda para continua com concluir o dificuldade. pensamento. Ainda estamos a ouvir com dificuldades. Sim. E eu estava a dizer que se a Bíblia diz aquele que não trabalha não coma. E Amém. muitos seres não conseguem falar muitas verdades, denunciar muitos erros, porque estão presos e dependem de outras pessoas financeiramente. Uhum. Isso os prende, os limita a falar certas verdades, porque se falar a carteira vai ficar vazia, não vai conseguir pagar a não vai conseguir pagar a casa, o gato não vai ter em casa. E a Bíblia diz o quê? Você tem que comer fruto do teu trabalho. Dinheiro é uma coisa muito importante, até no meio evangélico. Até Amém. no meio evangélico. Não adianta dar vossa conta dinheiro. Nós temos que trabalhar, temos que produzir riqueza. Quando você se torna livre dessas coisas, você muitas das vezes tem mais liberdade para falar certas verdades. Alguns têm coragem, falam, sim, muitos falam, mas muitos também estão presos. Muitos estão esquisito. E vou deixar mais uma dica aqui, um ponto para a minha gestão. Não fuja na escola com pretexto de que Deus te chamou para um ministério. Não faça isso. Homem de Deus, por Não favor, por fuja do favor. compromisso. Olha, dá-se um jeito de poder talvez posicionar bem o telemóvel. Estamos já nas últimas considerações. E eu estou a ver são muito fortes essas considerações. São muito fortes essas considerações. Consegue mover. Consegue mover. Ainda com corte, ainda com Consegue. cortes. É, a rede não está ajudando mesmo. Não está ajudando. Infelizmente, a rede não está ajudando. Já tentei ouvir vários fóruns. A rede não está ajudando. Infelizmente. Mas é isso. Consegue ouvir pelo menos um pouquinho? Um pouquinho só, mas um pouquinho mesmo. Homem de Deus. Continuamos com dificuldades de internet. Homem de Deus. Infelizmente a internet não está a ajudar. A internet não está a ajudar mesmo. Não está.
Não está a ajudar para nada. Não está a ajudar para nada. Acabamos de perder, né? Acabamos de perder a conexão com o nosso convidado. Infelizmente encontramos com dificuldades. Vamos fazer mais um compasso de espera de pelo menos 1 ou 2 minutos. Vermos o que é que o nosso convidado vai dizer. Estamos a tratar de um tema pertinente, né, e desafiante, a arte de aprender, ou de empreender, melhor dizer, a arte de empreender no meio cristão, no meio da juventude, não é? No sabermos das nossas responsabilidades como cristãos, mas também não fugirmos daquilo que é as nossas responsabilidades como homens. Infelizmente teremos que terminar mesmo, estamos com dificuldades de internet. Agradecer a todos, né? Ao nosso convidado, Estevão Carlos, que trouxe conceitos riquíssimos. Agradecer a todos que nos acompanharam, né? Manuel Pascoal, Evandro Ferino, Evangelista Timóteo, o nosso pastor Valdez Bango, pastor de jovens do Ministério Ebenezer. O nosso muito obrigado pela vossa presença, mais velho. O da Roma, o Raelcio Gamboa, meu irmão, Deus abençoe. Pastor Alberto Betinho Neto, nosso muito obrigado pela vossa presença. Homem de Deus, visionário Luiz Ndala, estamos gratos pela vossa presença na live. Homem de Deus Araújo Klinger, estamos gratos pela vossa presença também, pelo vosso feedback. Homem de Deus Osvaldo Panzo, que Deus de paz vos possa abençoar. Meu irmão, mano, homem de Deus, Nguina Mau Antônio, estamos gratos pela vossa presença também. E a todos quantos participaram, quantos acompanharam esta live, nosso muito obrigado. Estamos juntos, empreenda com fé, com Deus, e o Senhor estará sempre contigo. Estamos juntos em Cristo Jesus, o nosso muito obrigado. Vamos procurar arranjar uma forma, não é, de reprogramar com o engenheiro Estevão Carlos. Vamos procurar reprogramar mais cedo. Acredito eu que temos tido dificuldades a estas horas, dificuldades de internet no nosso país. Então, vamos procurar remarcar com maior antecedência e mais cedo possível. Que Deus de paz, então, nos possa abençoar rica e poderosamente. Muito obrigado, estamos juntos. Sua graça me basta. Aleluia. Pra eu vencer como fez Davi, preciso graça. Pra eu vencer como fez Josué, preciso graça. Sua graça, ela me basta. Sua graça, ela me basta. Aleluia. Pra eu vencer como fez Davi, preciso graça. Pra eu vencer como fez Josué, preciso graça. Sua graça,
muralha vai cair, tua doença vai sarar. Ei, sua graça, ela me basta. sua graça, Ela me basta. na minha vida, sua graça, Ela me basta. sua graça. Ela me basta. Não é por força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu não confio nos meus diplomas, nem nas minhas influências. A minha vida sem ti, Jesus, ela não tem valor. A tua graça, ela me basta. Ai, a tua graça, ela me basta. Ai, a tua graça, ela me basta. Sua graça. A tua graça, Senhor. Só para aqueles que um dia viveram a graça do Senhor nas suas vidas é que sabem como glorificar a Deus. Aleluia. Louva o Senhor. Você que não tinha nada, o Senhor te abençoou. Mama.